Oi pessoal, espero que estejam todos bem, aqui quem fala é Poema. Esse vídeo é uma continuação do vídeo das previsões de 2026 e a gente vai estar falando aqui nesse vídeo sobre Rahu e Ketu, os nodos lunares, e a participação deles nos eclipses, como é que serão esses eclipses para cada ascendente. Então, a orientação que eu dei lá sobre você precisar saber as informações do seu mapa natal ainda estão valendo. Vou deixar aqui na descrição o vídeo que a gente precisa ver antes de assistir esse vídeo e o primeiro. E a gente vai conversando aqui com o decorrer das informações que eu vou passar. Então, Rahu e Ketu são eixos de transformação kármica. Antes de qualquer coisa, karma não é algo ruim. Karma quer dizer que cada ação tem uma reação, seja ela boa ou ruim. Se ela é boa ou ruim vai depender da nossa ação, tá bom? Aí tem alguns tipos de karma, é uma coisa que eu não vou discutir aqui, a gente não vai conversar sobre isso hoje. De qualquer maneira, os nodos lunares, Rahu e Ketu, indicam o foco da evolução kármica coletiva e individual. Com o eixo Aquário-Leão, que vai até o final de novembro de 2026, Rahu, que vai estar em Aquário, move-se de Shatabisha para Dhanishta. E uma busca incessante social vai se focar inicialmente em curas energéticas, em revelações, na evolução para buscar um ritmo, ação, destino coletivo. E simultaneamente Ketu vai estar em Leão, então ele vai de Purva Falguni a Magha, exigindo um desapego de vaidade, de prazeres e uma limpeza profunda de karma, de ancestralidade e do orgulho. Esses eixos, né, Rahu e Ketu, eles vão trocar no final de novembro para dezembro de 2026. O Rahu vai entrar em Capricórnio, que ele vai começar a andar, né, de Jravana para Uttarashada, mas esses são temas lá de 2027, que a gente vai falar mais para frente. E Ketu vai entrar em Câncer, indo de Aslesha até Pusha, mas também são coisas que a gente vai falar mais para frente. Então, em resumo, né, fechando todos os posicionamentos que a gente falou, os trânsitos, desde da parte 1 desse vídeo até agora, que é a parte 2. Saturno vai trazer responsabilidades e cortes estruturais, focando na liderança pessoal. Júpiter vai trazer expansão intelectual, evoluindo para uma nutrição e crescimento emocional e depois para autoridade consciente. Rahu e Ketu vai trazer foco na disciplina da carreira e na cura emocional profunda. Então, a gente vai estar andando, né, principalmente nessas questões, o que a gente precisa aprender como um coletivo, a disciplina que a gente tem no nosso dia a dia e cura emocional. Então, todos os temas de curas, de terapias, do que eu posso fazer para melhorar a minha vida agora, quais são as escolhas que eu posso fazer para cuidar melhor de mim, das pessoas que estão ao meu redor, são temas que vão estar muito em alta em 2026. O ano de 2026 será marcado por 4 eventos de eclipse, sendo 2 solares e 2 lunares. Lembrando que a gente tem sempre um par, então a gente sempre tem um solar, depois um lunar. A gente vai falar certinho já. Então, a gente começa... primeira dupla de eclipses será em 17 de fevereiro, começa em 17 de fevereiro, que é um eclipse solar anular, que é popularmente conhecido como um anel de fogo, que vai estar no signo de Aquário. Esse eclipse vai ser visível principalmente na Antártida e de forma parcial em algumas regiões da África e da América do Sul, mas não será visível no Brasil. A dupla desse eclipse vai acontecer dia 3 de março, que é um eclipse lunar total no signo de Virgem. E embora a visibilidade abranja as Américas, esse é um eclipse que marca a primeira lua cheia intensa do ano. A segunda dupla de eclipses começa, né? Então o primeiro deles, no segundo semestre, acontece no dia 12 de agosto. É um eclipse solar total no signo de Leão.
é o eclipse mais espetacular que a gente vai ter nesse ano. Mas a sua rota de totalidade vai passar pela Groenlândia, Islândia, Espanha e Rússia. Infelizmente, não será visível no Brasil. O Brasil, na verdade, vai voltar a ver um eclipse de totalidade solar só lá mais ou menos em 2045. E o eclipse par desse do dia 12 de agosto, é um eclipse que vai acontecer dia 28 de agosto, que é um eclipse lunar parcial no signo de Peixes. Esse é o único eclipse de 2026 que vai ser visível em todo o Brasil. Esse evento ocorrerá durante a noite e madrugada, com o ápice em torno de mais ou menos 1h12 da madrugada ali, oferecendo uma chance para observar. Porém, só lembrando que para astrologia védica não é legal observar eclipses, porque a fonte de vida, né, que é o Sol, está sendo tampada por sombra, oral ou keto. E aí por isso que o envolvimento deles nos eclipses. Então, eles trazem também novas percepções para a gente, né? São períodos muito importantes, claro que depende do eclipse, tem eclipses que têm energias muito pesadas, outros que nem tanto, outros que são bons. Mas aí depende de um monte de coisa que vai estar envolvido. E aí a gente vai falar para cada ascendente. Os eclipses, eles sempre trazem um período de viradas de roteiro e revelações. Os 2 eclipses de agosto são particularmente intensos e vão solicitar um alinhamento entre a criatividade e a responsabilidade, dissolvendo o que resta de ilusão para que um destino possa se manifestar. Só que aí a gente vai falar aqui, nesse áudio-vídeo aqui também, sobre os eixos de transformação kármica. Então, eu já adianto que são temas que vocês vão ouvir, vocês vão falar assim, meu Deus, eu preciso trabalhar isso, vai ter uma coisa assim de eu preciso ir atrás disso. É claro, o Rahu traz essa coisa da busca incessante, eu preciso entender, preciso chegar até o fim disso, né? Enfim. Só que aí eu já vou falar pra vocês, calma, tá? Calma, é um tema, né? São temas que a gente vai vir desenvolvendo o ano inteiro de 2026, a partir de então. E não se assustem, sabe por quê? Porque a gente tem ações que a gente pode usar para transformar essas energias de uma maneira positiva, para ajudar a gente a fazer esse trabalho interno que a gente vai precisar fazer durante esse ano de 2026. Quais são esses trabalhos que a gente pode fazer? Eu já citei lá na parte 1, quando eu falo de cada ascendente, as previsões para cada ascendente. Lunar ou ascendente mesmo, de fato, né? O signo que está postado na casa 1. Claro, pela astrologia védica. Eu já coloquei lá quais são as ações que cada ascendente pode fazer, pode ir atrás de desenvolver durante o ano de 2026 para que se tenha um melhor aproveitamento dessas energias que estão sendo fornecidas para a gente, tá? Por que fornecidas? Porque se diz, né, que os planetas, eles são... eles vêm para ensinar a gente, então não é que eles estão punindo, eles estão trazendo ensinamentos. A gente sempre vai ouvir isso aqui com foco de ensinamento, tá bem? Então vamos lá começar com os ascendentes. Para quem tem ascendente, Lua em Áries, o eixo nodal principal, Aquário-Leão, ativa o eixo das casas 11 e 5 de vocês. Rahu, na casa 11, gera uma busca incessante por projetos coletivos, redes sociais e ganhos sociais, enquanto Ketu, na 5, exige o desapego de padrões antigos de romance, especulação ou de criatividade vazio. Durante os eclipses, as revelações ocorrem no eixo 1-7, que é identidade e parceria, e depois no eixo 4-10, que é lar e carreira. A primeira metade do ano é de crises e cortes nas parcerias e na autoimagem, com o foco se movendo para uma renegociação da vida pública e privada. Em resumo, o karma pede para você usar as suas redes e cortar dramas românticos ou dramas que envolvem filhos, projetos, enfim, hobbies, coisas do tipo. Para quem tem ascendente ou lua em touro, o eixo nodal principal de vocês, Aquário-Leão,
ativa o eixo casa 10, 4, com Rahu na casa 10, que é a casa da carreira, gera uma busca incessante por status, propósito público e ascensão profissional. Enquanto Ketu na 4 exige desapego da zona de conforto, de apegos à mãe, ou de padrões emocionais passados ligados ao lar. Nos eclipses, vocês vão ver as revelações no eixo 12, 6, né? Casa 12, casa 6, que são as casas da espiritualidade da rotina. E depois no eixo 3, 9, que é comunicação e crenças. Então, o primeiro semestre foca em cortes na rotina e sacrifícios pela saúde e espiritualidade. Em resumo, o karma impulsiona a carreira, forçando você a deixar para trás as inseguranças do lar. Para quem tem ascendente ou lua em Gêmeos, o eixo nodal principal, Aquário-Leão, ativa o eixo casa 9, casa 3. Com Rahu na casa 9, é fé, né? Gera uma busca intensa por mestres, viagens e uma nova filosofia de vida. Enquanto Ketu na casa 3 exige desapego de padrões antigos e superficiais de comunicação, fofocas ou esforço ineficaz. Dos eclipses, as revelações ocorrem no eixo 11, 5, projetos e romance, e depois no eixo 2, 8, que é dinheiro e transformação. Trazem crises de valor em romances e projetos, exigindo uma transformação profunda em como você lida com o dinheiro e com o poder. Resumo: o karma exige que você se aprofunde no conhecimento e corte distrações mentais. Para quem tem ascendente lua em Câncer, o eixo nodal principal, Aquário-Leão, ativa o eixo casa 8, casa 2, com Rahu na casa 8, que é a casa da transformação. Gera uma busca incessante por cura profundo, por recursos, conjuntos e mistérios. Enquanto Ketu está na casa 2 e exige desapego de padrões rígidos de dinheiro, bens e alimentação, e dos apegos excessivos à família de origem. Nos eclipses, as revelações ocorrem no eixo 10, 4, que é carreira e lar, e depois no eixo 1, 7, que é identidade e parcerias. Os eclipses forçam mudanças radicais no status de carreira e na vida doméstica, impulsionando a renegociação da identidade. Em resumo, o karma pede para que você mergulhe na sombra para libertar-se da prisão dos valores materiais. Para quem tem ascendente Leão, o eixo nodal principal, Aquário-Leão, ativa o eixo 7-1, com Rahu na casa 7, casa das parcerias, gera uma busca incessante por sociedades, casamento e o outro, enquanto Ketu na casa 1 exige desapego de padrões antigos da identidade, da autoimagem e do ego. Você deve se concentrar no outro para se curar. Nos eclipses, as revelações ocorrem no eixo 9-3, que são crenças, comunicação, e depois no eixo 12-6, que é espiritualidade e rotina. Então trazem crise sobre a fé, sobre o conhecimento, exigindo ajustes na rotina para dar espaço à limpeza espiritual. Em resumo, o karma força você a encontrar a identidade no reflexo do outro, abandonando o foco excessivo em si. Para você que tem ascendente ou lua em Virgem, o eixo nodal principal, Aquário-Leão, ativa o eixo 6-12. Com Rahu na casa 6, que é a casa da rotina, da saúde, gera uma busca incessante pela organização, pelo serviço e resolução de conflitos. Enquanto Ketu na casa 12 exige desapego de padrões antigos de isolamento, vícios e autossacrifício exagerado. Os eclipses trazem as revelações nos eixos 8-2, que é transformação em dinheiro, e depois no eixo 11-5, que é projetos e romance. Eles trazem crises transformadoras ligadas a dinheiro e valor próprio e revelações sobre romances ou projetos, ou questões com filhos ou hobbies. Em resumo, o karma exige que você sirva e organize o mundo, cortando ilusões espirituais e escapistas. Para quem tem ascendente ou lua em Libra, o eixo nodal principal, Aquário-Leão, ativa o eixo 5-11. Rahu na casa 5, que é a casa das criatividades, do romance, dos filhos, gera uma busca incessante por expressão criativa,
romance, filhos e especulação. Enquanto Queto na 11 exige o desapego de velhos amigos ou de projetos de longo prazo que já não tem mais alma. Nos eclipses, as revelações ocorrem no eixo 7-1, que é relações e identidade, e depois no eixo 10-4, que é carreira e lar. Então, os eclipses vão impulsionar redefinições cruciais na identidade e nas parcerias, forçando a tomada de decisões na carreira e no lar. Em resumo, o karma o chama para criar e amar ativamente, deixando para trás redes, grupos sociais, projetos vazios. Tá bem? Para quem tem ascendente ou lua em escorpião, o eixo nodal principal, aquário-leão, ativa o eixo 4-10, então Rahu na casa 4, que é a casa do lar, gera uma busca incessante por criar raízes, paz mental e transformar o lar. Enquanto Ketu na 10 exige desapego do status, do ego, de carreira ou dos propósitos públicos que não ressoam mais. Os eclipses trazem as revelações no eixo 6-12, então saúde e espiritualidade, e depois no eixo 9-3, que são crenças e comunicação. Exigem cortes na rotina por questões de saúde ou serviço, com revelações sobre a forma como você se expressa ou como expressa suas verdades. Em resumo, o karma exige que você encontre a felicidade interna para libertar-se da pressão do sucesso externo. Para quem tem ascendente ou lua em Sagitário, o eixo nodal principal, aquário-leão, ativa o eixo 3-9. Com Rahu na casa 3, que é a casa da comunicação, gera uma obsessão por expressar, comunicar, estudar rápido e ter coragem. Enquanto Ketu, na casa 9, exige desapego de dogmas, mestres ou crenças rígidas que já não servem mais. Durante os eclipses, as revelações ocorrem no eixo 5-11, romance e projetos, e depois no eixo 8-2, transformação e dinheiro. Trazem revelações dramáticas em romances e projetos, forçando a lida com crises e a reavaliação dos seus valores financeiros. Em resumo, o karma pede que você se torne um mensageiro ativo, usando o conhecimento que você já possui. Para quem tem ascendente ou lua em Capricórnio, o eixo nodal principal, aquário-leão, ativa o eixo 2-8. Então, Rahu na casa 2, que é a casa das finanças, dos ganhos, gera uma busca incessante por aumentar a renda ou mudar a fonte de renda, valor próprio e os bens materiais, enquanto Ketu na casa 8 exige desapego de medos, crise de transformação e recursos conjuntos ou heranças do passado. Os eclipses trazem revelações no eixo 4-10, que é a carreira, e depois no eixo 7-1, que são relações e identidade. Os eclipses forçam decisões importantes no lar e na carreira, culminando em uma renegociação da sua identidade e dos seus principais vínculos. Em resumo, o karma exige que você se concentre na sua riqueza pessoal para se libertar das crises de terceiros. Então, por que eu estou em problemas que não tem nada a ver comigo? Para quem tem ascendente ou lua em aquário, eixo nodal principal, aquário-leão, ativa o eixo 1-7. O Rahu na casa 1, que é a casa da identidade, gera uma busca incessante por se reinventar, mudar a autoimagem e iniciar novos ciclos. Enquanto o Ketu na casa 7 exige desapego de padrões antigos de relacionamento, sociedades ou casamento. Durante os eclipses, as revelações ocorrem no eixo 3-9, que é comunicação e crenças, e depois no eixo 6-12, que é rotina e espiritualidade. Trazem revelações sobre o propósito e a comunicação e exigem cortes na rotina para dar espaço a uma limpeza espiritual. Em resumo, o karma chama para focar em si mesmo e no seu potencial, curando o desequilíbrio nas parcerias. Para quem tem ascendente ou lua em peixes, o eixo nodal principal, aquário-leão, ativa o eixo 12-6. Com Rahu na casa 12, que é a casa da espiritualidade, gera uma obsessão por retiros, isolamento, cura kármica e o inconsciente. Enquanto o Ketu na casa 6 exige desapego de rotinas perfeccionistas, conflitos diários, ou apegos à doença ou a serviço excessivo. Durante os eclipses, as revelações ocorrem no eixo 2-8, que é dinheiro, transformação, e depois no eixo 5-11, que são os romances e projetos. Os eclipses forçam uma revelação
financeira ligada ao valor próprio e às crises, exigindo cortes em romances ou em projetos que já não fazem mais sentido e que não trazem retorno. E resumo, o karma exige que você mergulhe na espiritualidade para se libertar da escravidão, da rotina. Bom, então, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre como que os eixos kármicos, que são os eixos de aprendizado, vão atuar para cada ascendente, para as luas também. E é isso, então a gente fica por aqui com as previsões para 2026. Sempre que precisarem, né, próximos eclipses, voltem aqui e escutem. E eu acho que é isso. Espero que fiquem todos muito bem. Beijinhos de poema. Tchau, tchau.